Boa noite para você de casa. Agora, o NTV News no ar. Mais de 240 pessoas já ficaram sem moradia em Patos de Minas por causa da enchente do Rio Paranaíba. As dificuldades enfrentadas no meio rural com a intensificação das chuvas. Polícia apreende drogas e réplica de arma após roubo de celular. Materiais furtados em localidade rural são recuperados após fuga e acidente. Rodovia que liga Patos de Minas a Presidente Olegário continua interditada. Desempregada e com 3 filhos, mulher pede ajuda para conseguir emprego. 223 novos casos da Covid são confirmados em Patos de Minas. Forças de segurança e prefeitura mobilizam ações para enfrentar danos provocados por enchente. Perigo em meio às chuvas. Buracos se multiplicam nas vias em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Pelo menos 3 pessoas foram levadas para a delegacia após o roubo de um celular cometido contra uma jovem de 19 anos no bairro Caramuru. Durante a ação, a polícia militar apreendeu drogas, réplica de arma e outros materiais no bairro Coração Eucarístico. Durante as verificações, a polícia encontrou o iPhone roubado após abordar uma menor de idade e indicou onde estava o aparelho e quem teria participado do roubo. Na casa do suspeito, os militares se depararam com 4 tabletes de maconha, plástico filme, caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, réplica de pistola e estas 2 bicicletas que também teriam sido utilizadas no roubo do celular. 2 jovens de 18 e 20 anos foram detidos e levados para a delegacia de plantão, juntamente com os materiais e a adolescente apreendida. Uma mulher foi detida pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização da segunda fase da Operação Rota Segura na BR-354 em Lagoa Formosa. Os militares encontraram no interior de um veículo bucha de maconha, partes de cigarro com a mesma substância e de chavador da droga. Os materiais estavam na bolsa da passageira de 24 anos que foi detida e levada para a delegacia de plantão em Patos de Minas. Em Carmo do Paranaíba, a Polícia Militar conseguiu recuperar materiais que tinham sido furtados durante a madrugada de hoje em uma localidade rural próxima a Monjolinho de Minas. Botijões de gás, aparelhos de TV, cortadeira, serra elétrica, aparelho de som, vários utensílios de cozinha e até recipientes com carne congelada foram encontrados no interior desta caminhonete Pampa. O motorista se deparou com a polícia e, em meio à fuga, acabou provocando o acidente e capotando o veículo em uma ribanceira. De acordo com as informações da Polícia Militar, os envolvidos no crime conseguiram escapar da abordagem, mas continuam sendo procurados. A MGC 354, rodovia que liga Patos de Minas a Presidente Olegário, permanece interditada devido aos danos provocados pelas chuvas que assolam a nossa região. Como parte do asfalto do acostamento da MGC 354 afundou devido às chuvas, o local continua interditado na altura do quilômetro 153, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. A liberação do trecho é de responsabilidade do DR, porém até o momento não há nenhuma previsão para que isto ocorra. Aqui nós temos nessa rodovia mesmo, na MGC 354, ali logo para quem vem de Patos, Presidente Olegário, a ponte do Ribeirão da Mata, a ponte em curva que eles falam, ali constantemente cai um barranco ali, o pessoal DR vem e faz a limpeza, motivo pelo qual constantemente lá a pista é interditada parcialmente. Então o trânsito, até que esse local, 171, até a companhia da Polícia Rodoviária, ele é transitável. Algumas vezes de forma parcial, mas sim, podem vir. E aqui totalmente. Pela região, diversos outros trechos se encontram parcialmente ou totalmente interditados, como por exemplo, a LMG 743 próximo a Quintinos, em que não é possível transitar. Temos algumas outras, por exemplo, a MGC 352 próximo a Tiros, também está complicado o trânsito lá, está interditado totalmente, e alguns outros locais, a BR 352 próximo a Pilar, que o rio transpôs a ponte, então não tem como transitar. Alguns outros locais o trânsito é feito parcial, ocorre que tem algum problema, o DR vem, limpa e libera a pista. Então são pontos esporádicos, né? Segundo o Tenente Maxson, alguns transeuntes têm ultrapassado os pontos interditados e a recomendação é que os bloqueios sejam respeitados.
As pessoas insistem em transpor esse bloqueio e se arriscarem passando com veículos nos locais que estão bloqueados. Isso, além de ser uma infração administrativa, ou seja, o condutor está passivo de autuação, é um risco, ele coloca em risco a sua integridade física e os seus bens materiais. Então a primeira recomendação, obedeça o que está determinado. Se tem algo sinalizando que ele está proibido o trânsito, está proibido o trânsito. Se a liberação é parcial, obedeça a ordem da autoridade que está ali. E a pessoa seja prudente. Em caso de chuvas, tem que reduzir a velocidade, tem que seguir mais tranquilo, dirigir de uma forma mais pacífica, né? Os barrancos, eles caem com a chuva, pode cair a qualquer momento. Então qual o risco de você estar conduzindo o seu veículo e ter uma transposição, ter uma queda de barreira ali e não ter sinalização nenhuma, porque a gente não tomou conhecimento ainda e se colocar em risco. Então reduza a velocidade, redobre a sua atenção. Essas são as nossas recomendações. Qualquer informação nós estamos à disposição. Precisou, ligue 198, se não conseguir, ligue o 190, chamando a gente vai comparecer. E se tem uma barreira de contenção, a gente precisa respeitar, né? Porque é trecho perigoso, é trecho com situação de risco, né? Depois do intervalo aqui no News, Força Tarefa auxilia famílias e mobiliza servidores da Prefeitura e militares do Corpo de Bombeiros. Tem revolta diante das perdas por causa da enchente do Paranaíba. Além da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Patos de Minas também mobilizou servidores de diversas secretarias numa força-tarefa para alertar e retirar as famílias de locais onde a água do Rio Paranaíba invadiu ou ameaça imóveis, né? Também é pedido doações para as famílias que estão desalojadas. Nos bairros onde a água do Rio Paranaíba invadiu ou ameaça entrar nas casas, foi um corre-corre danado nesta terça-feira. Muita gente teve que organizar rapidamente a mudança. A força-tarefa faz o alerta, mas ainda há resistência de alguns moradores. A gente está tentando conseguir abrigamento na medida do possível e outras pessoas estão indo para a casa de familiares. Então, assim, tem pessoas desesperadas, tem pessoas mais tranquilas e tem muitas pessoas revoltadas que não querem sair de casa, mesmo com esse risco iminente devido ao alagamento. Servidores de diversos setores, como o da limpeza, também foram mobilizados para ajudar. Já tem noção de quantas famílias já ajudou a sair das casas? Já umas 10 já nós ajudou já de sair já. E o que o senhor sente trabalhando aqui e dessa forma? Ajudando o próximo, né? Toda alegria, né? Porque hoje pode ser eles, amanhã pode ser a gente, né? Quem não tem para onde ir é abrigado na Escola Municipal Frei Leopoldo, Cristávo e até empresas. Até esta quarta-feira, eram 89 famílias entre desalojadas e desabrigadas, 200 adultos e 46 crianças. Nós estamos abrigando, no caso, essas famílias na Escola Frei Leopoldo, né? Tem umas famílias no Cristávo também e a Prefeitura está verificando em algumas escolas e alguns locais. Para as pessoas que não têm suporte de familiar ou de amigos para onde ir, aí a gente está viabilizando esses abrigos. Materiais de higiene, alimentos e roupas de cama são alguns dos itens pedidos para as famílias desalojadas. Quem puder ajudá-las pode entregar os donativos no Cristávo, no Procon, no antigo prédio do Fórum, na sede do 15º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Céu Azul, ou no 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no Jardim Paulistano. Pois é, foram mobilizados nessa força-tarefa 20 militares do Corpo de Bombeiros e mais de 100 servidores das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Social. Em algumas ruas do bairro Vila Rosa, há casas completamente cobertas pela água, como mostra a jornalista Ludmila Bahia e o cinegrafista Vinícius Machado. Nem todos conseguiram salvar os pertences. O dono de uma gráfica no bairro Vila Rosa bem que pediu ajuda, mas ela não chegou a tempo. Essa aqui é a Rua 2, no bairro Vila Rosa, que dá ali na Rua Minas Gerais. Algumas casas já foram completamente encobertas pela água e a gente vai caminhando e vendo aqui muitas coisas que os moradores não conseguiram levar, alguns móveis, utensílios deixados para trás, na pressa de ir embora e buscar um abrigo. A maior surpresa para todos nós moradores aqui foi segunda-feira. No domingo, aqui não tinha água, no Parque Ecológico também não tinha água nenhuma.
e repentinamente, a partir de segunda-feira, encheu de uma vez. Uma coisa que a gente não esperava, né? E ela veio repentinamente. A gente lembra dessa enchente aqui em 92. 92 a gente passou, eu ainda não morava aqui, mas passamos um período também muito agressivo com a água. Então a grande surpresa para todos nós aqui foi segunda-feira, que a água chegou repentinamente. Parece um rio, mas aqui é a rua Vereador João Pacheco. Bem naquele local ali, fica a ponte que liga os bairros Vila Rosa e Jardim Paulistano. Mas não dá para atravessar mais não. É tudo, Ludmila, muito apreensivo para todos nós. No meu caso, eu tenho um agravante maior. Todo o meu equipamento da gráfica, infelizmente, está debaixo d'água. Eu espero em Deus que quando sair essa água a gente consiga recuperar algum equipamento. Mas a gente espera em Deus. Nada disso que eu estou falando que vai recuperar esse equipamento é verdadeiro, né? Tem que esperar essa água realmente abaixar. Agora, a gente espera aqui uma mobilização do município. A gente precisa desse município. Eu estou aqui desde 2002 como pagador de imposto. A gente paga imposto num local desse e a gente precisa muito do município. Precisamos, Ludmila, das autoridades olhar para a gente. Além das orações que é necessário a todos nós, o município tem que olhar para a gente aqui. A gente está muito sofrido, E ações, as chamadas pós-ações, depois desse período chuvoso, terão que ser tomadas, né? Terão que ter aí a ajuda para muita gente que vai ficar numa situação, ou já está, né, numa situação muito complicada. A gente espera realmente que todos os esforços sejam levados para que essas pessoas consigam se reerguer, né? A seguir aqui no NTV News tem a previsão do tempo para a quinta-feira. Mais de 240 pessoas ficaram sem moradia em Patos de Minas. Vamos mostrar as dificuldades enfrentadas no meio rural com a intensificação das chuvas. Mais de 240 pessoas já ficaram desalojadas por causa das chuvas em Patos de Minas. As famílias estão sendo encaminhadas para locais que se transformaram em abrigos. Com as enchentes do rio Paranaíba, muitas famílias ficaram desalojadas, 89 no total. Desde então, elas têm sido direcionadas a espaços públicos de Patos de Minas. A escola Frei Leopoldo abriga cerca de 7 famílias, enquanto no Cristavo cerca de 3 famílias estão abrigadas. Quando é feita a retirada da família da casa, nós estamos dando a opção, né, dos abrigos aqui lá no Cristavo, aqui na escola Frei Leopoldo, em outros locais também que podem estar abrigando. E à medida que for tendo a necessidade vai ser ampliado, né? Mas muitas famílias optam por ir para a casa de parentes, né? Pessoas mais próximas mesmo para estar levando. Hoje aqui nós estamos servindo o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar para essas famílias. Tem um acompanhamento da assistente social também, mostrando em relação tanto à questão social e alimentar, né? E nós também temos aí a questão da saúde, que é muito parceira com a gente, para poder estar fazendo aí todo o atendimento necessário. A gente faz uma triagem aqui no Cristavo, né? Alimentos perecíveis, alimentos, roupas, doações separadas em um local, né? Destinado, faz uma captação junto com o pessoal. E a alimentação, nós estamos recebendo muitas doações, principalmente de alimentos prontos. Alguns parceiros também abraçaram essa causa. As doações chegam a todo momento. Alimentos, itens de higiene, produtos de limpeza têm sido entregues no Cristavo. No entanto, a demanda é grande. Nós temos identificado muitas situações de insegurança alimentar, né, que são os alimentos que a gente direciona, mas também identificamos situações em que as famílias praticamente perderam tudo, né. Então, como a Adriana falou anteriormente, nós temos uma central do Banco de Alimentos que está acolhendo tudo, né, e na medida que as famílias forem retornando, né, que forem se assentando novamente, nós vamos montar um plano de ação para poder auxiliar essas famílias com tudo que elas necessitam. Além das perdas materiais, o emocional das famílias acaba ficando muito abalado. O medo, a angústia, a preocupação são predominantes nesse momento. A gente acha ruim, né, sair dentro da casa que a gente está morando, né?
E assim, nessa enchente, mas triste não estou não, graças a Deus, sou toda conformada. Estou preocupada com ela lá, não estou não, porque só que entra muito inseto, né? É manché, é cobra, escorpião, né, que vem de enchente, né? É só isso, rato. E fica com mau cheiro, né? Muito barro, muito lixo. A Secretaria de Desenvolvimento Social se encarrega agora de prestar o devido suporte para as famílias. Você que quer contribuir de alguma forma, pode entrar em contato pelo telefone 34 3822 9740 ou deixar as doações no endereço Avenida Brasília, número 85, no bairro Nossa Senhora da Aparecida, em Patos de Minas. Algumas pessoas fizeram as suas mudanças sem a necessidade da prefeitura. Vizinhos, parentes já ajudaram. Eu peço que essas pessoas procurem a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou o CRAS, ou o CREAS, para a gente poder ter a informação dessas famílias, para a gente poder também dar o suporte. Que mesmo que você está em uma casa de parente, a Secretaria pode auxiliar de alguma forma na sua demanda e precisa desse acompanhamento junto ao CRAS e ao CREAS. Eles podem estar trazendo nos pontos de doação, né, que é aqui no Cristável e no Banco de Alimento, que fica no CEASA. Pode entrar em contato pelo telefone aqui da Secretaria, né, 3822-9740. Se for preciso, a gente busca a doação também, né, e podem estar entrando em contato por esse telefone. Com as enchentes em Patos de Minas, muita gente ficou sem ter como deixar as comunidades rurais. Nas emergências, são as equipes do Corpo de Bombeiros que ajudam nos deslocamentos de pessoas doentes. Unidades de resgate e salvamento do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar embarcação na tarde de hoje para transportar uma moradora com problemas de saúde. De acordo com a corporação, a ponte sobre o Ribeirão da Cota está submersa, assim como a estrada que liga Patos de Minas à região de Boaçara e que dá acesso ao aterro sanitário, mantendo os residentes ilhados nas chácaras das comunidades. No meio rural, as estradas que já não estavam em boas condições praticamente acabaram. Em meio a isso, os produtores rurais buscam meios para escoar a produção. O Clênio é produtor rural da região de Firmes e seguia com uma carga de leite para Pindaíbas utilizando um trator devido ao estado precário das vias rurais. Levar que o caminhão não vem, não consegue vir na porta buscar o leite. Como a gente vive disso aqui, vive do leite, precisa vender o leite. E outra coisa, não tem como fazer queijo, a situação também não permite levar. Nas nossas estradas não está passando nem carro pequeno. Não vou falar caminhão de leite não, nem carro pequeno. Passa motoque e trator. Aqui só sai na cursa do trator ou da moto. Na estrada de acesso à localidade dos Barbosas, a água brota por todos os lados e pelo menos 10 famílias ficaram isoladas na região por causa das fortes chuvas. Graças a Deus choveu muito e está dando muito oi de água nas estradas. A estrada que não teve manutenção, então deixou passar a seca toda sem manutenção e agora a gente não vence carregar a pedra. Já estou uma semana que eu estou carregando pedra e não adianta. Estou até desistindo já, tem que esperar o sol mesmo para ver o que acontece com nós. Com as estradas em péssimas condições, o produtor teme prejuízos com a perda do produto. E o risco ainda de você perder o leite, né? Que está refrigerado. Eu vou colocar ele nas latas agora, tem que estar ali nas latas, eu tenho que levar até o caminhão tanque. E esse percurso aqui, nada eu gasto 1h30 até chegar lá no tanque. Arrisca, como o leite já tem 4 dias que está tirado, a primeira misa vem juntando 4 dias para ver se dá um sol, para ver se tem condição do caminhão vir. Mas cada dia que passa tá ficando pior, então aí a gente tem que levar. E esse trajeto, esse primeiro dia que tira esses 4 dias, arrisca até perder o leite, mas tem que arriscar, né? Vamos que vamos, como se diz. Risco de prejuízo, né? Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a quinta-feira em Patos de Minas e em alguns municípios vizinhos. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. De acordo com os dados meteorológicos do IMET, a quinta-feira deverá ser com muitas nuvens e ocorrência de pancadas e chuvas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas podem variar entre 19 e 27 graus.
O tempo segue instável também nos municípios vizinhos. Em Coromandel, a máxima prevista é de 29 graus. Em Guimarães, a mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. E em Lagoa Formosa, os termômetros devem registrar máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco tem a análise da notícia aqui no NTV News. Desempregada e com 3 filhos, mulher pede ajuda para conseguir emprego. 223 novos casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Agora a gente mostra o apelo da Jaqueline, que se mudou de Maceió para Patos de Minas com os 3 filhos e sem emprego, tem passado por dificuldades, correndo o risco de ter que morar na rua. Jaqueline Francisca da Silva reside com os 3 filhos. Uma menina de 11 meses e 2 meninos de 5 e 6 anos. Ela veio de Maceió procurando por uma oportunidade de emprego, porém foi demitida após engravidar. Aí eu fui embora e cheguei lá eu tava passando dificuldade pior, passando fome, passando tudo. Aí aqui eu conheço os pastores da igreja que me apoiaram, aí me mandaram o dinheiro da passagem para mim estar aqui de novo, aí eu vim. Aí não tem nem um mês que eu tô aqui. Aí cheguei aqui, saí nas portas, fui pedir ajuda. Lá em Copacabana, pedi ajuda, aí consegui o aluguel dessa casa, consegui a metade, porque ainda falta outra metade. Aí o pessoal da igreja me acolheram logo na casa deles, até arrumar essa casa. A casa em que Jaqueline reside é de apenas um cômodo, e o quarto, sala e cozinha são repartidos por uma divisória. Os móveis foram emprestados por uma igreja e ela terá que devolvê-los no mês de fevereiro. Eles conseguiram me emprestar uma geladeira, um bujão de gás que vocês estão vendo, tudo que está aqui não é meu. E aí eu decidi chamar vocês para estar me ajudando também, que eu creio que Deus primeiramente. E é isso, entendeu? Porque eu tenho 3 filhos, a situação não está bem, a gente está passando dificuldade, sim. O pessoal tudo ajudando e... assim, eu também estou precisando de trabalho, sabe? Há cerca de 2 dias, ela conseguiu um emprego numa fábrica de conservas. Porém, o período noturno está dificultando para que ela cuide sozinha dos filhos, já que o pai das crianças ainda não veio de Maceió para Patos de Minas. Mas eu não estou dando conta porque à noite, é de 11 horas da noite até 7 da manhã, eu não dou conta com essas crianças, então... E aqui também não tenho família aqui em Minas e... assim, eu estou querendo também um trabalho de dia para mim, que aí tem mais tempo com meus filhos e realmente de dia tem mais gente para olhar, do que à noite não tem. Interessados em colaborar doando móveis para Jaqueline, podem contatá-la pelo telefone 34 98416 5642 ou diretamente no endereço Rua Ana de Oliveira, número 253, no bairro Lagoinha. Pessoas que puderem me ajudar com emprego, quem estiver me assistindo puder me ajudar com móvel, alimento, roupa, esses trem assim que eu estou precisando, sabe? E qualquer coisa que me ajudar, que Deus abençoe a cada um. É hora da análise da notícia aqui no NTV News, comigo, Ludmila Bahia, nesta quarta-feira de muita chuva, nesta quarta-feira de muitas pessoas precisando de ajuda, como essa senhora que a gente acabou de mostrar, não por causa da enchente, mas por causa de uma condição de alguém que se mudou em busca de uma condição melhor de vida, né? E acabou se deparando com o desemprego em meio à crise que o país atravessa. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A análise da notícia não é o primeiro caso que a gente vê de uma pessoa vinda de outra cidade ou de outro estado, buscando refúgio, buscando ajuda, buscando condições melhores no município de Patos de Minas. A gente sabe que tem uma política dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social que, caso essa pessoa queira voltar à cidade de origem, é possível que ela consiga uma passagem de volta. Mas no caso dessa família em específico, ela até consegue a passagem para voltar para casa. O problema é que ela tem algumas coisas, né, objetos, eletrodomésticos, e aí a prefeitura não realiza essa mudança. Então, há essa dificuldade também. Então, no caso específico, a pessoa precisa desse dinheiro para poder voltar para casa com a mudança também. E aí ela já está numa condição de procurar, inclusive, emprego para se manter, né? Ela
pede ajuda inclusive para emprego, para poder manter as crianças ali, para poder cuidar dos filhos. Agora, a gente tem uma situação aqui em Patos de Minas, inclusive apresentado números pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social, de mais de 1.300 famílias em situação de extrema pobreza, pessoas passando fome, situação que aí a gente já disse isso aqui, em meio à pandemia só se agravou, ou seja, é um problema social que a gente não pode deixar crescer. Né? Exato. A gente percebe essa situação até mesmo pelos pedidos que a gente tem aqui no jornalismo da NTV. A gente tem como premissa abrir as portas para toda a comunidade manifestarem aí os mais diferentes desejos, e é muito frequente as pessoas nos acionarem pedindo algum tipo de ajuda para manter a casa, para pagar as contas, por alimentos. Então a gente vê com muita recorrência esse tipo de caso. E também a gente vê a solidariedade da outra ponta, as pessoas dispostas de fato a ajudarem. Mas aí, por mais que a gente tenha esse apoio na comunidade, um problema é estartado, que é um problema social. As pessoas, de fato, enfrentando sérias dificuldades em busca de oportunidades. Aí também há falta, de colocação no mercado ou a própria preparação da pessoa para enfrentar ou ocupar aqueles cargos ou vagas disponíveis. A qualificação é realmente um entrave para muita gente entrar no mercado de trabalho, né? Ludmila, vamos falar de saúde. A gente atualiza os dados da Covid-19 em Patos de Minas, que tem apresentado um grande aumento aí no número de infectados, né? O boletim desta quarta-feira mostra que, em comparação com o anterior, foram registrados aí 223 novos casos da doença. Somente nos últimos 3 dias foram contabilizados 162 resultados positivos para infecção por coronavírus. 7 patenses estão internados, sendo que 3 deles ocupam leitos de UTI. Ou seja, a gente tem aí um aumento também de pessoas indo com agravamento para a UTI. Ainda não é aquela explosão como a gente viu em outros meses aí, lá no mês de abril, maio, mas a gente tem aí um aumento de casos da Covid-19 e também uma elevação na ocupação de leitos de UTI. Em relação à ocupação hospitalar, pensando em toda a rede, também que atende pacientes de outros municípios, houve uma variação aí nos percentuais que, apesar do elevado número de infectados, permanece desde ontem sem maiores alterações nas internações, e eu sempre digo aqui, espera que esses números se mantenham em baixa, Ludmila. Daí a gente vem acompanhando aí com cautela todos esses números e com certo receio também, porque a gente vê aí várias partes do país já enfrentando problemas com a Covid-19, com essa nova onda e até mesmo com pessoas precisando de vagas para internação. Então, é uma realidade que a gente precisa encarar com muita seriedade. Patos de Minas ainda não passa por esse problema, tomara que por aqui a coisa seja diferente, mas a gente está vendo aí Belo Horizonte, a capital mineira, já com problemas. A quantidade de pessoas que buscaram atendimento nos últimos dias, a gente não vê tantas pessoas em estado grave, entretanto já entrou em nível de alerta vermelho a ocupação de UTIs em Belo Horizonte, por exemplo. Então, o grande problema já alertado pelas autoridades é a quantidade de pessoas que vão buscar atendimento em prontos atendimentos e pode colapsar essa entrada inicial ali. Mas fato é que, percebendo a Covid, a pessoa deve sim buscar a orientação, a ajuda devida, porque a gente não sabe, cada indivíduo provoca e tem um comportamento diferente com relação a instalação do vírus. Daí, Patos de Minas, a gente vê uma explosão de casos, a gente voltar aí no finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente tinha 100 e poucos casos ativos, agora chegando a quase aí 1.400 casos. Sim. Então, é muita gente com vírus ativo no município e com esse total aí de pessoas, a gente sabe que a infecção está em ritmo acelerado de fato e como a gente também já tem conhecimento que a variante Ômicron, que deve ser a prevalente no município, a gente não tem testes oficiais ainda, mas tem uma pesquisa no Brasil que fez um apanhado aí de todos os testes que já foram realizados nos últimos
últimos dias, mais de 95% já aponta de fato para Ômicron. Então a gente não pode cravar isso em Patos de Minas porque a gente não tem a ciência como retaguarda, mas a gente vê aí esse comportamento da variante, um dos comportamentos que é essa infecção acelerada entre as pessoas ocorrendo aqui no município. Então, agora, mais do que nunca, cautela, cuidado. E a gente vê um outro problema na ponta, né? Muitas empresas aí tendo que diminuir o funcionamento por conta da quantidade de pessoas afastadas em decorrência da Covid. De uma forma ou de outra, a economia também vai girar e a gente vai sentir essa problemática de alguma forma também na economia, fora aí do sistema de saúde, que com certeza é o mais grave. E é uma situação que se agrava em todo o país, né? Porque quando você vê o Supremo voltando a autorizar o trabalho remoto, por exemplo, atividades remotas, e outra, nós temos aí por exemplo, em Patos de Minas, uma grande quantidade de casos novos, mais de 1.400 pessoas doentes em casa se recuperando, e uma grande quantidade de pessoas que ignoraram a vacinação e não se vacinaram. Não buscaram reforço ou não tomaram, inclusive, a primeira dose. Esse, inclusive, é um outro alerta que a gente viu de vários especialistas. Muitos desses casos graves estão instalados exatamente em pessoas que não tomaram ou não adequadamente as doses contra a Covid-19. Então, mais que nunca também o alerta, a convocação aqui em Patos de Minas, inclusive as autoridades convocando as pessoas em atraso que não tomaram nenhuma dose da vacina para se imunizar imediatamente, como aí um cinturão de força para que, caso se infecte com a Covid, tem aí sintomas mais leves. Muito bem, vamos fazer uma rápida parada aqui. A seguir, forças de segurança e prefeitura mobilizam ações para enfrentar danos provocados por enchente. Perigo em meio às chuvas, buracos se multiplicam nas vias em Patos de Minas. Representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Prefeitura de Patos de Minas se reuniram na manhã desta quarta-feira para apresentar os levantamentos dos danos provocados pelo período chuvoso e as ações que estão sendo realizadas pelo município. O prefeito Luiz Eduardo Falcão se pronunciou a respeito dos estragos que a chuva tem feito em Patos de Minas. Com as enchentes do Rio Paranaíba, até o momento já são quase 250 pessoas desalojadas, sendo 89 famílias. Designamos alguns locais para que essas pessoas que têm essa necessidade sejam alojadas, com o critério primordial de proximidade física das suas residências. No caso da região ali da Vila Operária, nós temos a Escola Frei Leopoldo. No caso de toda a região de Santa Luzia, toda a região ali perto do Cristávo, o Cristávo, que é o ginásio lá, tem toda a estrutura fechada, com banheiros, assim como a escola, e, sendo necessário, nós estaremos determinando, colocando outros locais à disposição da população. Além dos danos causados no município de Patos de Minas, as zonas rurais ficaram bastante danificadas pela chuva. No entanto, segundo o prefeito, era inevitável que as estradas ficassem deterioradas, considerando a época chuvosa. 5 famílias de Major Porto ficaram desabrigadas. Já que todos sabem que vai chover e que vai ter problema, como sempre teve. Só que não foi suficiente para resolver tudo. Agora se impõe a maior enchente em 30 anos. E acaba até com as estradas asfaltadas. Então quem dirá a estrada de terra? Tem cidades na região que estão praticamente sem estrada nenhuma. Estão muito piores ainda do que a gente. Então não dá para tentar dizer que é essa gestão que tem uma situação inadequada com as estradas rurais. A gente precisa ser justo. Dentre todos os estragos causados pela chuva estão as interdições. Vários pontos em Patos de Minas foram interditados depois de alagados, com o fim de preservar a segurança da população. As interdições. Avenida Parque interditada em imediações da Avenida Fátima Porto, deslizamento do barranco, aquela obra ali de prolongamento da Fátima Porto, todo mundo sabe que ela foi feita sem o trabalho adequado naquelas encostas. Esse acesso aqui ao prédio administrativo da Prefeitura, Rua Guaraci, trânsito em meia pista, de novo, conforme ficou um ano em 2020, a gente assumiu, sentamos com o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que está aqui do lado, e foi feito um acordo onde a Prefeitura faria a sua parte
em termos de drenagem da água pluvial, e assim o fizemos. Prolongamento da Fátima Porto, sentido centro, o trânsito está em meia pista, próximo ao acesso, aquela alça de acesso para o Jardim Califórnia, questão de barranco também, né, que não podia ter deixado daquela maneira a obra. A Avenida Joaquim Fubá também está interditada por conta da ponte, obviamente com a água, o rio já chegou na ponte. A interdição também daquela via que liga os bairros Jardim Paulistano e Cristo Redentor, aquela ponte que foi construída ali há alguns anos, ela está debaixo da água, tem muita água por cima, deve ter uns 2 metros por cima já em algumas regiões ali. O portão do Parque Ecológico, você vê só uma parte dele lá, que está aparecendo, o resto está debaixo d'água. Zona rural, onde nós temos bastante prejuízo, no trecho ligando Pindaíbas a Tijuqueiro, na ponte sobre o Ribeirão do Chumbo, essa que é a tombada, né? Aquela ponte tombada tem uma estrutura de madeira, ela ficou completamente debaixo da água, a água baixou um pouco, mas ela está toda prejudicada. Aquela ponte que está, em tese, né, interditada desde 2018. A ponte de acesso ao aterro sanitário, ponte do Bigode, lá em Porto das Poças, quase todas as pontes sobre o Rio Paranaíba aqui na região estão com problema. Do Distrito de Bom Sucesso até a BR-365, Serra da Quina até Major Porto, Horizonte Alegre, Major Porto. Barreiro de Alagoas, Arraial dos Afonsos até o Limão, Boaçara até Curraleiro, Curraleiro até Patos, região de São Miguel e alguns pontos do Pilar, Distrito de Pilar, os paulistas até Patos de Minas também. Os animais domésticos pertencentes às famílias desalojadas também foram vistos pelos órgãos responsáveis pelo cenário atual. O Centro de Zoonoses se responsabilizou pelos bichinhos. Os animais de estimação, que eu sei que tem muita gente preocupada com isso. O que está sendo feito com os animais? O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura já está com alguns animais lá, alojados adequadamente. Através do mesmo número, 199 ou 193, as pessoas podem fazer esse chamado que a Prefeitura vai buscar também, vai cuidar desses animais com todo carinho, caso não tenha lugar para colocar esses animais. Porque às vezes a pessoa vai para um alojamento, não vai ter como levar, vai ficar difícil. Então essa preocupação nós também estamos tendo. Agora, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, juntamente à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Desenvolvimento Social, agem em prol das famílias. Algumas empresas privadas fizeram doações para os desalojados. As providências, a partir de agora, consistem principalmente em monitoramento, prontidão dos canais de comunicação dos órgãos e alicerce às famílias que precisam. As providências que estão sendo tomadas e que às vezes não são trazidas à luz, né, do público, a informação para a imprensa, são os contatos com o governo do estado e com o governo federal, uma vez que os estragos eles têm proporções que superam em muito os limites orçamentários do município, da força de trabalho do município. Por isso é que a gente decretou estado de emergência na semana passada ainda, através de uma edição extraordinária do Diário Oficial do município. Para que serve isso? Exatamente para receber recursos de ordem extraordinária. Até porque vai ficar um rastro, a chuva vai parar em algum momento, mas vai ficar um rastro de destruição que precisa ser recuperado não só de vias, como de residências de pessoas, de espaços públicos que estão se danificando cada vez mais, né? Pois é, a gente já vinha de alguns problemas e agora fatalmente esses serão aumentados, como por exemplo, os problemas na zona rural. A gente já vinha enfrentando problemas com pontes, com as condições das estradas rurais. Pensa, a volta às aulas quase começando aí, o pessoal precisando escoar a produção agora com essa enchente vai ficar complicado quando o nível baixar. A ideia para transitar talvez seja impossível por conta das condições. A prefeitura vai precisar de fazer uma nova força-tarefa para poder consertar tudo isso a tempo, para que as pessoas tenham a vida próxima da normalidade diante de toda essa problemática aí, viu, Odaí? Uma coleção de problemas que vão se somar. Agora, uma questão é que a prefeitura tem dinheiro em caixa
ela tem dinheiro em caixa, a gente sabe que até atrasados do próprio governo do estado já tem uma parcela gorda no cofre do município, as outras parcelas já estão previstas para caírem e como há uma situação de emergência, há ajuda também de outros entes federados, o próprio estado, a União. Então, problema de dinheiro não vai ter. Agora é de fato organizar a gestão, organizar o pessoal, contratar pessoas para entregar a cidade às pessoas como a gente tinha antes de todo esse problema aí causado pelas chuvas intensas. Pois é, Ludmila, com o período de chuvas intensas, como você acabou de citar, os buracos, claro, vão se multiplicando nas vias em Patos de Minas e causando prejuízo aos proprietários de veículos. A procura pelo serviço de alinhamento e borracharia, por exemplo, aumentaram em meio ao clima chuvoso. As chuvas que causam prejuízos em todo o estado de Minas Gerais também são responsáveis por danos em automóveis, devido aos buracos que surgem nos asfaltos. Além do risco de ficar preso em algum alagamento e até de ter o carro levado por correntezas, os motoristas sofrem ao cair nos buracos, que ficam encobertos pelas águas empoçadas. Basicamente é danificando roda e pneu e a parte de suspensão como um todo, sabe? Mas o que sofre mais mesmo é pneu, roda. Toda hora, sabe? O pessoal chegando aqui, tá de viagem, né? Que muita chuva, né? Abre os buracos e corta. Silvano é proprietário de uma loja de alinhamento e balanceamento de automóveis e afirma que após o início do período chuvoso, a procura dos clientes praticamente triplicou. A procura está bastante intensa, assim, entendeu? Que o pessoal, com essa da Covid agora deu uma amenizada, né? E o pessoal está represado, tinha uns 2 anos que não saía. O pessoal viajou bem, tanto daqui para outros lugares, como o pessoal visitou bem Patos, aqui. A procura foi boa esse ano. Segundo Silvano, os principais problemas relatados pelos clientes estão diretamente relacionados com as trocas de pneus e alinhamentos dos carros. Não, mas é troca de pneu, desempenho de roda, que amassa muito, e empenho na suspensão, sabe? Que os impactos que dá, danifica a roda, danifica pneu e também alguns componentes da suspensão. Desviar dos buracos e crateras no asfalto pode até ser uma tarefa árdua debaixo de chuva, mas praticar a direção defensiva pode ser uma boa alternativa para os motoristas que não quiserem desembolsar dinheiro com eventuais reparos automotivos. A dica de Silvano é estar sempre atento ao volante. Evitar de andar à noite e andar devagar, você entendeu? E não andar colado bem na traseira dos caminhões, principalmente, sabe? Porque dá para visualizar os buracos, que dá para amenizar. É basicamente isso aí. Tem que ter muita atenção. Igual eu te falei, sabe? Você tem que andar com cuidado e principalmente pneu, sabe? Pneu tiver baixo, tem que trocar. Não pode pôr o carro na rodovia com esse volume grande de chuva que tá, sabe? O pneu, se tiver muito baixa a borracha, é risco. Tem que tomar cuidado. É prejuízo para uns e agora mais acaba sendo lucro para outros que prestam esse serviço, né, Ludmila? Uma coisa e que também é bem comum nessa época do ano, apesar desse ano termos aí um volume muito expressivo de chuvas, mas esses buracos começam realmente a se multiplicar nesse período, né? Pois é, e por toda a cidade. Então é preciso que a gente fique de fato atento ao dirigir, ao transitar pelas ruas, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Agora há pouco, por exemplo, a gente tem uma informação aqui que na rua Guaraci, no bairro Dourado, o trânsito ocorre em meia pista por conta de uma cratera que se abriu por lá. Então, vigilância agora mais do que nunca para não ter problema com o carro e nem com a própria pessoa. A gente não quer ver aí mais problemas por conta de buracos nas vias. Você citou aí a rua Guaraci. Imagens enviadas por moradores aqui de Patos de Minas, eles mandam muitas imagens, né, para os jornais da NTV, pela credibilidade, por acreditar no trabalho e que a gente vai realmente evidenciar e mostrar essas situações. Essas imagens enviadas, elas apontam, mostram as inundações e alagamentos provocados pelos temporais que deixaram prejuízos no meio urbano, porque a gente mostrou mais cedo aqui no News muitas imagens do meio rural que está realmente muito castigado, muito sofrido. Mas no meio urbano, os patenses têm registrado e enviado para a gente. Vamos dar uma olhada. No bairro São José Operário, o campo de futebol que fica na rua Porto Alegre foi tomado pelas águas, que também invadiram a quadra poliesportiva situada de frente e o fundo de algumas residências no local. A quantidade de gado que foi filmada na beira do alagamento no bairro Santa Luzia foi uma das imagens de destaque enviada pelos moradores das imediações.
Oficinas mecânicas localizadas nas proximidades da rua Hernani Lopes, no bairro Jardim Paulistano, também começaram a ser invadidas pelas águas, que já formaram enormes poças pelo local. Algumas casas ficaram alagadas e os moradores inclusive estão utilizando barcos para se locomoverem pelo local. Aos fundos do bairro Jardim Quebec, as águas do rio Paranaíba começaram a se aproximar e assustam os moradores que vivem nas ruas mais baixas. Já no bairro Copacabana, uma chácara ficou praticamente submersa e os moradores tiveram que se empenhar para resgatar os animais que habitavam o local. Nas chácaras Pôr do Sol, o rio começa a se aproximar e já é possível notar o escoamento de águas nessas imagens feitas por um morador da localidade. E nessa propriedade situada no Distrito Industrial 3 de Patos de Minas, nas proximidades do frigorífico, os moradores tiveram que retirar todos os móveis e abandonar o imóvel, que também foi tomado pelas águas. São só alguns dos locais que passam por essa situação. Inclusive você visitou vários ontem, né? Fez uma reportagem extensa sobre essa situação, mostrando a angústia das pessoas ali, as dificuldades e, claro, né, o prejuízo que vai ficar, os danos que vão ficar aí após essas águas baixarem. A gente foi conhecer os rostos, conhecer as histórias, conhecer as pessoas que sofrem ali aquele problema, e é de fato muito triste ver toda aquela situação. A gente sabe que tem um apoio muito grande a pontos de arrecadação, de donativos, de higiene, materiais de limpeza, mantimentos, água, roupa de cama e tudo mais, que é para uma questão imediata, uma necessidade imediata. A gente sabe que já foi recebida muita coisa, as pessoas já estão fartas aí de tudo que foi doado, ainda bem. Mas a gente sabe que muitos problemas virão depois que o nível do Paranaíba começar a baixar, para de fato as pessoas verem os problemas trazidos ali para os imóveis, para as construções, e aí maximizarem o que vai ser de fato necessário para recuperar todo esse prejuízo, viu, Adair? É muito triste, é muito lamentável a gente ver todas essas condições, essas situações nesse momento. A gente vai continuar fazendo essa cobertura para poder dar voz e mostrar essas situações aí que essa população tem passado nesses últimos dias. Ludmila, amanhã a gente se encontra novamente aqui com mais uma análise da notícia. Sim, amanhã a gente volta, o jornalismo não para, estamos vigilantes, estamos atentos, e você pode continuar aí mandando o seu vídeo, assim, imagem, o flagrante que você fez da chuva ou de qualquer outra situação que você quer compartilhar com o nosso jornalismo. Nosso WhatsApp, anota aí no seu celular para você mandar tudo pra gente, que é o 99947-4515. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, que a chuva continue dando uma trégua para a gente voltar aí a respirar. Boa noite para todo mundo. Boa noite e até amanhã.